Olá, galera, super bom dia. Espero que vocês estejam bem, todos em casa. Com foco e determinação, vamos nós produzir conhecimento. Pessoal, hoje nós vamos falar de um teórico da filosofia contemporânea que também influenciou o campo da sociologia, mas obviamente que hoje vamos estudar na perspectiva filosófica, que é o Karl Marx, cujos seus principais escritos, O Capital e o Manifesto Comunista, foram desenvolvidos conjuntamente com Friedrich Engels. Cuidado para vocês não confundirem com Hegel, tá? Totalmente diferente, pegada totalmente diferente dentro do campo da filosofia. Pessoal, quando falamos do Karl Marx, o Marx ele vai analisar dois momentos cruciais da nossa história e trazer à luz o seu pensamento no seu contexto espacial e temporal. Então ele vai pegar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Pessoal, Revolução Industrial, ele está preocupado, sobretudo em analisar na obra O Capital e o Manifesto Comunista, as relações na Inglaterra, uma vez que a Inglaterra foi a pioneira deste processo, entre as redimensões ou ainda as reorganizações sociais que fomentaram o conceito de classe a partir da burguesia e do proletariado. Pessoal, quando falamos da burguesia, temos que entender que é a classe detentora dos meios de produção. O proletariado é a classe que aluga sua força de trabalho. Contudo, na organização operária, na organização fabril, também teremos o exército reservas, que são os desempregados. Por que, Vinícius? Porque quando você teve o processo de enclosures, que é também conhecido como cercamento de campos, onde a população foi expropriada, expulsa da sua terra em face do Estado inglês, se não tem terra e trabalho para mim no campo, para onde eu vou? Para a cidade. Isso é um nome de um processo que com certeza você já deve ter visto com a excelentíssima professora Fernanda, chamado de êxodo rural, a saída em massa do campo para a cidade. Isso acarreta num grande inchaço populacional. Então você pega famílias que são extremamente numerosas, com 7, 8, 9 filhos aí, 5, 6, que vão precisar procurar na dinâmica fabril as condições necessárias para a sua sobrevivência. Então nós vamos pegar trabalho feminino, trabalho infantil, altas jornadas de trabalho, 20, 21 horas, baixíssimos salários, às vezes até mesmo um prato de comida como garantia de sobrevivência. Trabalha-se no meio de ratos e esgotos e você não ganha por insalubridade. Percebam que a condição do operariado, do trabalhador, é a pior possível, é uma condição de escravidão. Então Marx, por isso que a grande célebre frase trabalhadores univos, é porque ele percebe que aos poucos esse trabalhador toma consciência de classe trabalhadora. E aí ele começa a buscar os caminhos para a sua representatividade, que se dará por meio dos sindicatos, o direito à greve, e de duas formas. A primeira, o ludismo, que nós chamamos de quebra das máquinas. Eles quebravam as máquinas porque as máquinas elas eram o que dava lucro para a figura do burguês, para a figura do patrão, ou o cartismo, enviavam cartas ao parlamento exigindo melhores condições de emprego, de trabalho, até porque, automaticamente, ali, pedindo a tutela do parlamento do Estado inglês, acreditava-se que esse parlamento poderia representar a sua pauta de reivindicação. Pessoal, alguns conceitos que o Marx trabalha. A mais-valia, ou seja, a ideia de que quanto maior for a exploração da classe trabalhadora pela burguesia, maior a produção, consequentemente maior a venda, obviamente maior o lucro, uma vez que nós vamos ter uma intensificação da lei de oferta e procura. Perceba que é uma relação diretamente proporcional. Outra questão também que me interessa, a ideia do materialismo histórico. O Marx acredita que as relações humanas se baseiam pela luta de classes. E essa luta de classe permeia no espaço e no tempo a construção histórica das identidades dessa classe trabalhadora. E aí é por isso que eu falo para vocês, o Marx está sempre defendendo a ditadura do proletariado por meio da luta de classes, porque a partir da tomada de consciência paulatina da classe trabalhadora, seria ela, a partir da sua união, que derrubaria o sistema capitalista, que aí nós chamamos dessa fase de transição intermediária de socialismo, porque era esse sistema capitalista individualista que defende a propriedade privada, que gera desigualdade social,
para que se pudesse chegar a partir das vielas da revolução, e revolução no pensamento marxista significa transformação no sentido mais radical da palavra, ou seja, modificam-se as estruturas e as conjunturas econômicas, políticas, sociais, culturais e institucionais a partir de um grupo social, pensando aí a classe trabalhadora, né? E chegar-se-ia ao Estado comunista, onde esse Estado defenderia a coletivização das terras, a reforma agrária, ou seja, a propriedade coletiva, e não mais o poder nas mãos da burguesia do empresariado, mas sim um poder concentrado a partir da figura da classe trabalhadora desse operariado. E aí perceba que o Marx ele também está trazendo para nós alguns outros conceitos que são importantes. Por exemplo, a crítica ao consumo alienado, que é aquele consumo onde você compra sem ter a necessidade de ter aquilo, em defesa de um consumo consciente, você compra porque você precisa daquilo para poder sobreviver. O Marx está falando que automaticamente essa classe operária, antes de tomar consciência enquanto classe, estava alienada, estava presa em nome de uma ideologia. E pensando a perspectiva marxista, ideologia seria um conjunto de normas, de valores, de comportamentos que são inculcados por um grupo, por um indivíduo em relação ao outro num espaço e num tempo. Outra questão também que me interessa é o conceito de dialética. O Marx também acredita que a dialética é transformação, é movimento, dentro de uma teoria de um mundo também de ideias revolucionárias. E perceba que esse marxismo muitas das vezes ficou dentro de um campo teórico, porque na prática a forma como o ser humano colocou e interpretou a teoria do Karl Marx se transformaram em verdadeiras ditaduras. Pega aí, por exemplo, o caso da Revolução Cubana, o caso da Revolução Chinesa, né, com Mao Tse-tung, o caso, por exemplo, aí da União Soviética com Joseph Stalin, o famoso stalinismo, que nós vamos discutir ano que vem. E aí perceba que ficou muito mais dentro desse campo teórico. É diferente do anarquismo, porque o anarquismo já é mais uma questão nefelibata, utópica. A defesa de uma ausência de um Estado, de um governo, de um Estado sem religião. Porque, na verdade, acreditava-se que precisava-se do caos social, para se formar as comunas a partir do princípio que o Bakunin coloca. Outra questão também, e por que o Marx analisou a Revolução Francesa? O Marx analisou a Revolução Francesa porque ela foi a maior revolução burguesa do mundo. E ele queria entender como a burguesia, enquanto terceiro Estado, conseguiu derrubar os privilégios e as condições de classe do primeiro e do segundo. De um lado a igreja, do baixo nobreza, e no terceiro Estado essa burguesia. Tá ok? Grande abraço, pessoal!